Capítulo 211. Um dragão. Blinken fez você assumir a aparência dele para me atrair. O feiticeiro das fadas revelou uma expressão tímida. Você está me machucando. Contanto que você me coloque no chão primeiro, estou disposto a te dizer qualquer coisa e fazer qualquer coisa com você. No entanto, antes que ela pudesse terminar sua frase, o urso gigante a agarrou pelo pescoço e implacavelmente esmagou sua cabeça na areia no chão. O charme não tem efeito sobre mim. Se houver mais flutuações mágicas, eu vou torcer sua cabeça diretamente. Matthew pressionou por mais de 1 minuto antes de puxar a cabeça do feiticeiro das fadas para fora da areia. Então, ele avisou friamente. Seu corpo é muito bom. Ainda me falta uma Banshee entre os mortos-vivos abaixo de mim. Ouvi dizer que há uma chance de que a mais rara, Banshee da Morte, nasça dos cadáveres dos descendentes das fadas. Você acha que tem potencial? O rosto desta última estava cheio de horror, e seu rosto delicado estava coberto de areia e hematomas. Ela cuspiu as pedras enquanto não conseguia evitar respirar pesadamente. Durante esse processo, mais areia foi espremida em sua boca. Não me mate. Eu vou te contar tudo o que você quiser saber. Ela parecia apavorada. Eu vou te fazer uma pergunta, e você vai responder. Agora, seu nome, identidade, histórico e por que você se juntou à seita do Lixo Dragão. Matthew não pretendia dar tempo para ela pensar. Talvez fosse a respiração do urso que lhe dava muita pressão. A feiticeira respondeu sem hesitar. Meu nome é White. Eu venho de uma tribo de fadas isolada no deserto do norte. Nossos ancestrais vieram da terra selvagem arcana. Eu me juntei à seita do Lixo Dragão há 3 meses. A razão pela qual me juntei à seita do Lixo Dragão. Bem, eu queria dormir com Blinken. Matthew assentiu pensativamente. Parece que não funcionou. White olhou para ele com medo, mas então seus olhos estavam cheios de curiosidade. Como você sabia? Matthew disse calmamente. Se você fosse tão próximo de Blinken, você teria abotoado as 2 fileiras de botões dentro de sua jaqueta quando fingiu ser ele. Com o transtorno obsessivo-compulsivo que Blinken havia demonstrado, era absolutamente impossível que tal situação acontecesse. Então Matthew viu através de seu disfarce de relance. Esta também foi a parte estranha do feitiço de transformação. Hábitos pessoais eram difíceis de mudar. Esta fada chamada White obviamente gostava de manter sua gola aberta o dia todo. Mesmo se ela tivesse se transformado em Blinken, ela só fez ajustes no casaco externo, mas o forro interno era habitualmente manuseado de acordo com seu próprio estilo. Este foi um erro fatal. Desse erro, não foi difícil ver que essa fada não tinha muita experiência em aventuras e lutas. Matthew continuou a interrogar. Por que você se transformou em Blinken? Onde está Blinken agora? Eu fingi ser Blinken para atrair sua atenção. Seria melhor se eu pudesse assustá-lo. Quem diria que eu seria visto assim que surgisse? White disse frustrado. Quanto ao próprio Blinken, ninguém sabe para onde ele foi. Naquele dia, ele saiu com mais de 100 pessoas. Mais tarde, todas essas pessoas voltaram, mas ele não estava em lugar nenhum. Aqueles que retornaram relataram que Blinken tinha ido fazer um acordo com a Ordem da Calamidade e não retornaria ao Dragon Arthur em Graud tão cedo. Blinken também nos deixou uma mensagem dizendo que se o Dragon Arthur em Graud fosse atacado e fosse muito difícil resistir, deveríamos recuar o mais rápido possível. Matthew perguntou, então por que você não recuou? White não conseguiu evitar xingar. Não é por causa daqueles 2 homens tolos que são cheios de lealdade. Irritante. Tínhamos diferentes entendimentos da mensagem que Blinken deixou para trás. Suas palavras originais foram: se um inimigo forte atacar, você deve tentar o seu melhor para resistir. Se você realmente não consegue resistir, sua vida é mais importante. Recue o mais rápido possível. No final, aqueles 2 homens tolos agarraram as palavras, deve resistir, e se recusaram a soltar. Agora, nem eu posso escapar. Matthew se sentiu ainda mais estranho depois de ouvir isso.
Com o nível de rigor demonstrado por Blinken, como ele poderia deixar uma ordem tão ambígua para seus subordinados? Ou esta ordem em si era problemática? Ou isso ou Blinken estava em um estado de indiferença quando escreveu esta ordem. Ele tinha mais coisas para fazer, então ele naturalmente não se importava com tudo na seita do Lixo Dragão. A aparência de Emma apareceu na mente de Matthew novamente. Por algum motivo, o crânio que parecia amigável sempre deixou uma impressão maligna nele. Se você me perguntar, Blinken definitivamente não vai voltar. Ele deve ter conseguido algo do acordo com a Ordem da Calamidade que foi o suficiente para fazê-lo abandonar o culto do Lixo Dragão. Acho que tem algo a ver com a cabeça de caveira que ele costumava segurar em seus braços. White disse. Matthew perguntou, o quanto você sabe sobre essa caveira? White balançou a cabeça. Não muito, mas eu fui secretamente lembrada quando entrei pela primeira vez na seita do Lixo Dragão que essa coisa era o que Blinken mais se importava. Para ser honesto, fiquei realmente surpreso ao ver esse final. Blinken claramente se esforçou tanto pela seita do Lixo Dragão, então como ele pôde ir embora de repente? Resumindo, se você não suporta as ações malignas da seita Lixo Dragão, por favor, me deixe ir. Eu só entrei por 3 meses e não fiz nada de ruim. Ela olhou para Matthew ansiosamente. Matthew a ignorou. Ele gentilmente deu um tapa na testa da feiticeira, fazendo-a ficar atordoada. Então, ele se transformou em um humano e amarrou suas mãos com uma corda. Depois de terminar tudo isso, Matthew planejou retornar ao campo de batalha. No entanto, depois de dar uma dúzia de passos, uma figura segurando um arco apareceu na duna de areia ao lado. Deixe-a ir. O arqueiro meio-elfo mirou na cabeça de Matthew e disse friamente, não duvide da minha precisão. Matthew lentamente virou 90 graus e encarou Erazema. Você pode tentar ver se o arco e a flecha vão funcionar em mim. Ou talvez você se importe tanto com a vida dela. Enquanto falavam, algumas figuras rapidamente correram da direção do campo de nutrição do dragão. Liderando o caminho estava Lumiere, que carregava um homem em cada ombro. À sua esquerda estava o necromante Potter, que ainda estava vomitando, e à sua direita estava o corpulento guerreiro Sangue de Dragão, com Bototra, que estava inconsciente e sangrando pelo canto da boca. Levi, que o seguia de perto, usou passos divinos e o alcançou por trás. Não é uma atitude sensata perseguir Blinken sozinho. Matthew, embora você tenha nos informado a tempo se fôssemos atrasados por algo, quem sabia o que aconteceria? Ele deu um suspiro de alívio quando viu que Matthew estava são e salvo. Matthew sorriu e respondeu, não se preocupe, há uma grande chance de Blinken não aparecer aqui. Então, Bobo, X e Y e Lara apareceram na visão de Matthew. O olhar de Matthew varreu toda a equipe, e ele não pôde deixar de perguntar a Bobo. Onde está Higar? Bobo abaixou a cabeça e não respondeu. Vendo isso, Matthew não conseguiu perguntar mais. Ele olhou para Erazema novamente. Olha, seus companheiros estão todos em nossas mãos, então não aponte suas flechas para mim. O olhar do arqueiro meio-elfo varreu o campo de batalha. Eles são apenas meus colegas. Sinto muito, White. Eu já tentei o meu melhor. Com isso, ela pulou para trás e desapareceu atrás da duna de areia. Quando todos correram, eles só viram um buraco negro que estava constantemente sendo preenchido com areia. Blinken realmente abandonou a seita do Lixo Dragão assim. Isso é inacreditável. É como se alguém tivesse me dito que Higar havia desistido de Rolling Stone Town. No caminho de volta, Levi resmungou. Então viajamos milhares de quilômetros até a floresta tropical, mas nem vimos Blinken. Matthew sorriu. Haverá oportunidades no futuro. Enquanto falavam, eles retornaram à borda do Dragon Nartur Ingraud. A área ao redor da torre central havia sido completamente ocupada pelas criaturas da floresta tropical e pelos jangos. O Dragon Nartur Infield estava um caos. As feras da floresta tropical que não tinham comando só sabiam como causar estragos. Eles cercaram a torre e extravasaram sua raiva. De repente,
Um som estrondoso veio do lado leste da torre central. Imediatamente depois, grandes pedaços de estruturas de madeira começaram a desabar. Poeira caiu em manchas. Areia voou para todos os lados. Na torre, uma cabeça enorme estava exposta. Ele parecia ter sido acordado pela comoção lá fora e não pôde deixar de levantar a cabeça para soltar um gemido baixo. As ondas sonoras surgiram da torre. As criaturas da floresta tropical próximas congelaram, seus membros ficaram moles e eles não puderam deixar de se ajoelhar no chão. Matthew focou seus olhos. Aquilo era um dragão. Fim do capítulo. Capítulo 212. A verdade. Quando o par de chifres de dragão na cabeça do dragão apareceu no campo de visão de Matthew, sua primeira reação foi de choque. Dragão vermelho? Não, isso não estava certo. Logo, ele percebeu que o dragão na frente dele era muito diferente de um dragão vermelho real. Seus chifres lembravam os de um dragão vermelho, mas abaixo do pescoço, o estilo era completamente diferente. Sob as escamas finas e ásperas, o pescoço curto e inchado desse cara quase se fundia com seu corpo gordo. Não era difícil ver através das rachaduras dos prédios desabados. Este dragão era quase tão gordo quanto uma almôndega. Seus membros anteriores fracos estavam completamente enterrados na gordura do peito, e suas patas traseiras estavam escondidas no prédio, tornando impossível vê-las claramente. Matthew se acalmou instantaneamente. Este era um subdragão padrão com pelo menos um quarto da linhagem do dragão vermelho. A julgar por sua aparência, era provavelmente uma espécie de subdragão que era um híbrido de um dragão vermelho e um dragão de terra. Em outras palavras, era um verdadeiro dragão de fogo terrestre. Esse tipo de monstro não podia ser subestimado, mas era muito inferior a um verdadeiro dragão. Depois que o dragão rugiu, um grande número de criaturas da floresta tropical foram assustadas. A cabeça do dragão de fogo terrestre pendia frouxamente na única prateleira de madeira restante. Suas pupilas verticais douradas encaravam Matthew e os outros. Imediatamente depois, uma voz extremamente digna soou nos ouvidos de todos. Salve-me! Por favor, salve-me! Matthew se virou para olhar para White. O feiticeiro das fadas deu de ombros. Eles não me deixaram entrar lá antes. Eles apenas disseram que era um lugar secreto, mas ouvi de Blinken que ele pegou um dragão de fogo e o colocou lá para reprodução. Reprodução? Matthew olhou para o gordo dragão de fogo terrestre novamente. Este último soluçou com ranho e lágrimas. Isso mesmo, aquele maldito necromante, Blinken, me trancou no deserto por 5 anos. 5 anos. Você sabe como eu sobrevivi? Todos os dias, quando abro os olhos, eu como a casá-lo. Estou quase enlouquecendo por ele. Não pense que sou gordo. Na verdade, eu não era gordo antes. Eu era muito flexível. Foi realmente por causa da conspiração de Blinken e da pressão da reprodução nos últimos anos que me tornei assim. É tudo culpa daquele bastardo. Bem, já que vocês, heróis, estão aqui, aquele bastardo do Blinken deve ter sido destruído por vocês, certo? Matthew olhou para ele curiosamente. Você fala a língua comum fluentemente. Obrigado. O dragão de fogo terrestre respondeu educadamente. Meu nome é Arutelon. Meu avô era um poderoso dragão vermelho, mas meu pai não. Ele era apenas um dragão de fogo que só sabia lutar e entrar no cio. Felizmente, minha mãe, que era uma fada, foi inteligente o suficiente para salvar minha linhagem a tempo. Ela me tornou mais inteligente e charmoso. Na verdade, quando eu emagrecer, você verá que não sou feio. Enquanto falava, Aru esticou suas 5 garras, querendo coçar seu queixo. No entanto, como ele era muito gordo, suas garras não conseguiam alcançar seu queixo de qualquer maneira. Aru estava tão ansioso que ele quicava em círculos. No final, foi Matthew quem disparou com precisão 5 mísseis arcanos para resolver seu problema urgente. Matthew se virou e discutiu com a equipe por um tempo. Todos sentiram que o dragão de fogo terrestre não era uma ameaça, então eles planejaram entrar na torre central para dar uma olhada na situação.
Eles decidiriam se liberariam este subdragão híbrido e inteligente. Embora uma parte da torre tivesse desabado, as partes restantes ainda eram relativamente fortes. Matthew e os outros entraram cuidadosamente. Na torre, eles encontraram a parte inferior do corpo de Haru, que estava ainda mais gorda. Seu estômago e nádegas ocupavam quase 2/3 do espaço dentro da torre. Os pés, cauda e asas curtas restantes só podiam ser enfiados sob seu estômago e nas laterais. Não parecia diferente de uma bola. O corpo de Haru estava perfurado com mais de 30 correntes grossas de ferro. Essas correntes também estavam cobertas com encantamentos mágicos. Esses encantamentos são usados para restringir seus movimentos. Perguntou Matthew. Não, uma parte é usada para me ajudar a me mover. Como você pode ver, estou muito gordo agora. Não consigo nem me virar sozinho. Apesar de ter sido trancado como uma ferramenta de reprodução por 5 anos, Haru ainda parecia otimista. E a outra parte, o H, é a que está presa no meu estômago e cauda. Por favor, me ajude a me livrar dela. É usada para induzir a luxúria. Blinken sangrento, você não pode imaginar o que ele fez comigo. Matthew e seus companheiros verificaram a situação na torre enquanto conversavam com Haru. Como você foi pego por ele? Haru reclamou. No começo, eu vivia nas profundezas do subterrâneo sem nenhuma preocupação no mundo. Infelizmente, um dia, o pequeno dragão negro da cidade do gelo extremo enlouqueceu e pediu o dobro do tributo de todos os ninhos de criaturas ao nosso redor. Naquela época, era difícil para mim até mesmo me alimentar. Como eu poderia pagar o tributo? Não tive escolha a não ser mover minha casa para a superfície. Pouco depois da minha última mudança, conheci Blinken. No começo, ele se disfarçava muito bem. Vendo que eu tinha um grande apetite, ele continuou usando grandes quantidades de sangue de gado e ovelha para me tentar. Não consegui resistir à tentação dele. Quanto mais eu comia, mais gordo eu ficava. Nós nos tornamos bons amigos. Em cerca de meio ano, eu fui de um jovem saudável e bonito para uma almôndega redonda. Nessa época, Blinken finalmente mostrou sua cara feia. Ele me forçou a procriar para ele. Claro, eu não estava disposto, mas naquela época, eu estava muito gordo e perdi completamente minha força de luta. Fui capturado por ele em algumas rodadas. Fim do capítulo. Capítulo 213. A verdade. Depois disso, fui trancado no território da seita Lich Dragão e torturado por eles dia e noite. Eu realmente me arrependi de todos esses anos. Se eu tivesse comido menos naquela época, eu teria conseguido correr mais rápido e finalmente escapar das garras daquele maldito necromante. Suspiro. Seu tom estava cheio de arrependimento. Matthew sorriu e perguntou curiosamente. Com que tipo de animal Blinken deixou você acasalar? Oh, há muitos deles. No começo, mamutes, rinocerontes, crocodilos, camelos gigantes. Eu tentei todos esses. Naquela época, eu estava muito feliz. Eu sentia que, embora eu fosse enganado, meus dias não eram tão ruins. Mas muito rapidamente, meu pesadelo veio. Um dia, ele trouxe de volta 2 criaturas anormalmente aterrorizantes. Poucos dias depois, ele me disse que eu só poderia continuar acasalando com essas criaturas. Naquela época, eu estava realmente furioso. O que é ainda mais odioso é que eles sempre pedem mais. Eles nunca estão satisfeitos. Às vezes, sinto que estão espremendo a gordura do meu corpo, mas não perco peso nenhum. Haru reclamou. De qualquer forma, não quero mencionar o nome dessas criaturas nojentas. Você as verá em breve de qualquer maneira. O que Haru disse era verdade. Não muito tempo depois, o grupo de pessoas viu criaturas feias com 8 pernas, pelo curto e olhos compostos densos em um grande número de gaiolas gigantes na parte inferior da torre. Aranha reprodutora, LV-11, criatura gigante, criatura antiga, elas eram boas em participar da reprodução de qualquer espécie, e a maioria das crianças que elas davam à luz herdavam as habilidades e formas de seus pais. O método de dar à luz às crianças também é herdado de acordo com a linha paterna.
Com apenas um olhar, Matthew entendeu por que o dragão de fogo terrestre, controlado pela seita Lich Dragão, parecia mais com uma aranha. É realmente o produto de um cruzamento em larga escala entre um dragão de fogo e uma aranha. Matthew estava basicamente certo. Blinken usou a tecnologia que ele havia dominado para extrair continuamente o potencial reprodutivo de Aru e da aranha reprodutora, obtendo assim um grande número de ovos de dragão baratos e inferiores. Depois que esses ovos de dragão amadureceram e chocaram rapidamente, a maioria dos jovens dragões se tornou as cinzas da montanha do dragão no Poço Negro. Blinken coletou uma grande quantidade desse material. Com isso, ele poderia produzir em massa centenas de lixes de dragão. No entanto, essa coisa deve ter outros usos. Aqueles filhotes de dragão que sobreviveram ao Poço Profundo estavam qualificados para se tornarem membros da seita Lich Dragão. Eles seriam criados e domesticados por treinadores de dragões especializados para que os discípulos da seita Lich Dragão pudessem usá-los quando queimassem, matassem e saqueassem. Embora os dragões de fogo terrestre fossem fracos em comparação com Matthew e Bobo, eles ainda eram muito difíceis de lidar para equipes de aventureiros comuns. Além disso, a seita Lich Dragão geralmente saqueava pessoas comuns. A julgar pelo número de ovos de dragão no campo de nutrição do dragão, embora tenha acabado de ser construído, ele está de fato preparado para uma guerra prolongada. No entanto, algo aconteceu mais tarde que fez Blinken descartar completamente essa ideia. Ele abandonou diretamente o campo de nutrição do dragão e desapareceu. Matthew estava caminhando do lado de fora da gaiola da aranha reprodutora. Essas aranhas pareciam opacas e lentas, como se fossem máquinas reprodutivas. Elas não parecem ser muito inteligentes. Elas nem têm instintos biológicos. Matthew perguntou, intrigado. Sim, é por isso que é tão chato procriar com elas. Quero dizer, a aranha reprodutora não é de fato uma criatura normal. Quando Blinken as apresentou a mim, ele uma vez disse orgulhosamente que obteve essa criatura de um figurão da Aliança dos Sete Santos. Se você me perguntar, isso deve ser algo que algum mago fez em laboratório. Era impossível para a natureza dar à luz uma máquina tão pura. Aru disse. Neste momento, Levi, que também estava verificando a gaiola por um longo tempo, disse a Matthew seriamente. Ele está certo. A aranha reprodutora não é uma criatura natural, pelo menos não uma criatura que deveria existir no mundo natural atual. Senti um QI descoordenado em seu corpo, o que significa que ela tem traços de síntese artificial. Não é uma criatura dos dias atuais. O que você quer dizer? Matthew não entendeu. É uma criatura antiga. É um produto do uso de magia para revivê-la. No entanto, a magia geralmente só pode reviver uma versão enfraquecida das criaturas antigas com muitas falhas fatais. Levi olhou para o fraco X e o Y. Ouvi dizer que a Aliança dos Sete Santos conduziu várias rodadas de experimentos sobre o renascimento de criaturas míticas antigas. Existe uma aranha entre elas. X e o Y abriu as mãos quando ouviu isso. Sou apenas um funcionário supranumerário encarregado de fazer recados. Farei o que os mestres me pedirem para fazer. Mesmo que tal projeto exista, não é meu lugar saber. Coração de Matthew deu um pulo. Ele tinha ouvido falar sobre esse projeto do Tower Gene 177. Próximo. Todos rapidamente verificaram e contaram os recursos na torre. Matthew encontrou um jarro no depósito que parecia conter uma grande quantidade de cinzas da Montanha do Dragão. O resto das coisas estava basicamente de acordo com o entendimento de todos sobre a seita do Lich Dragão. Essas 30 ou mais aranhas tinham alto valor de pesquisa mágica. Matthew havia planejado transportá-las todas de volta para Rolling Stone Town, mas Aru disse a ele que essas aranhas tinham que ser alimentadas com mana e sangue de Blinken regularmente para sobreviver. Blinken não retornou por alguns dias, e muitas aranhas mostraram sinais de declínio. Não demoraria muito para que todas morressem. Fim do capítulo. Capítulo 214 – A Verdade. Isso fez Matthew se sentir extremamente arrependido.
No momento, ele só podia manter essas aranhas na gaiola de ferro e levar seus cadáveres embora depois que morressem. Pelo menos elas poderiam ser usadas como materiais para invocar criaturas mortas-vivas de alto nível, como aranhas do inferno ou aranhas mortas de gelo. A tarefa de resgatar Aru foi longa e trabalhosa. Felizmente, Lumiere havia invocado um grande número de jangos. Mesmo assim, levaria algumas horas para remover a corrente que atravessava o corpo do dragão de fogo terrestre com a força combinada de muitas pessoas. Felizmente, Aru foi muito paciente. Enquanto os jangos ainda estavam desamarrando as correntes, um ronco podia ser ouvido perto da cabeça do dragão. Parecia que o que ele disse era verdade. Depois de deixar a torre, Matthew então verificou os outros edifícios no campo de nutrição do dragão. Depois de coletar tudo o que deveria ser coletado. Próximo, destruir o campo de nutrição do dragão foi como atear fogo. À tarde, todos os edifícios no Dragon Narturing Ground foram demolidos, exceto a torre central. Depois que Aru escapou com sucesso, este lugar também seria queimado. A partir de então, a ameaça da Dragon Leash Sect à floresta tropical seria temporariamente removida. Matthew, Higar e Levi discutiram por um tempo e decidiram em conjunto sobre um plano para lidar com os cativos cultistas. Depois de romper o Dragon Narturing Ground, havia cerca de 20 Dragon Leash Disciples em suas mãos, incluindo 3 membros de alto escalão. Necromancer Potter, Dragon Blood Warrior Kumboto Traifere Warlock White. Combinado com a recomendação de X e o YI, Matthew planejou enviar todos eles para a Fortaleza da Montanha Black Sul. Era o lugar onde a Seven Sun Alliance julgava e aprisionava criminosos. A razão pela qual ele fez essa escolha foi em parte porque X e o YI disse que, embora não pudesse entrar em contato com a sede da Aliança, ele poderia entrar em contato com a Fortaleza da Montanha Black Sul, no oeste do deserto. De acordo com a tradição da sede da Aliança, se esses cultistas fossem pegos, eles seriam enviados diretamente para o Monte Black Sul ou instituições similares. Isso estava de acordo com os procedimentos oficiais. Por outro lado, a Seven Sun Alliance oferecia uma alta recompensa para os membros da Dragon Leash Sect. A recompensa por capturar um membro Dragon Fang vivo era geralmente entre 2.000 a 2.500 moedas de ouro. E matar um Dragon Fang só lhe daria cerca de 500. Adoradores comuns de Dragon Leash seriam recompensados com cerca de 50 moedas de ouro cada. Mesmo que fosse por lucro, eles não pretendiam matar essas pessoas diretamente. Matthew estimou que esses cativos poderiam fornecer a eles uma recompensa de cerca de 7.500 a 9.000. Essa recompensa não era inferior aos cristais mágicos que eles obtiveram na cidade enterrada. O único interlúdio foi, ao verificar a lista de cativos, XYI expressou que a existência de White era muito estranha porque ela havia se juntado recentemente. A aliança não ofereceu uma recompensa por ela, então se eles quisessem transferi-la para a prisão, ela seria contada apenas como uma cultista discípula normal. Neste momento, White expressou que estava disposta a pagar o resgate ela mesma. Matthew ficou tentado, mas depois de pensar sobre isso, ele decidiu entregar o feiticeiro das fadas para a Aliança dos Sete Santos. No entanto, ele sugeriu um método diferente. Nos próximos dias, o grupo ficou na torre central. As poucas gaiolas de ferro vazias também se tornaram as celas de prisão temporárias para os discípulos adoradores de dragões. Enquanto resgatavam Aru, eles esperavam pelo pessoal de campo da prisão da montanha Black Sul. Ao mesmo tempo, eles também estavam secretamente se protegendo contra Blinken, que ainda poderia aparecer. Logo, 2 dias se passaram. Quando o período de instigação estava prestes a terminar, Matthew transformou a senhorita Zombie e o dragão de osso em suas criaturas invocadas. A diferença era que a primeira era apenas uma criatura invocada comum. Mesmo após o ritual de conversão, ela ainda não recebeu o bônus do zumbi da lua prateada, o que fez Matthew sentir um pouco de pena. O último ocupou um espaço de contrato e se tornou o 5º morto-vivo contratado de Matthew.
No entanto, comparado a Philly, este dragão de osso era de qualidade média e tinha atributos ruins. Philly provavelmente poderia lutar contra 2 deles sozinho. Depois que Matthew assinou o contrato, ele o jogou no plano de energia negativa e o deixou restaurar os ossos sozinho. No entanto, não importava se este dragão de osso era poderoso ou não. Sua existência era o maior significado para Matthew. Fora isso, a missão de expulsar os Dragon Leash Disciples que ele havia recebido no Reino dos Sonhos de Black Banyan também havia sido concluída. Talvez tenha sido porque Matthew não assassinou tantas pessoas. No final, ele só conseguiu obter mais 3 magias de druida. Percepção da besta. Quando a magia está em efeito, você pode tocar uma besta disposta e sentir diretamente os sentidos da besta-alvo, incluindo seus sentidos especiais. No entanto, neste momento, seu corpo principal é considerado cego e surdo. Magia de localização de planta. Você chama o nome de uma planta, e a planta responderá a você em até 10 km. Folhas fluorescentes. Você pode pegar uma folha grande de qualquer planta e murchá-la em cerca de 5 segundos. Durante esse tempo, você ou seus companheiros recuperarão uma certa quantidade de HP. Usar muito essa magia facilmente o levará para o caminho errado. Use-a com cautela. Uso diário. 5. Todas essas 3 magias tinham certos usos. Especialmente, folhas fluorescentes. Essa foi a primeira magia de cura que Matthew obteve. No futuro, quando seus companheiros lutassem, ele finalmente poderia ser o curador por trás deles. Quanto à descrição, mencionava que usar muito essa magia poderia levá-lo para o caminho errado. Matthew já era um necromante. Comparado aos druidas normais, ele já estava muito desviado do caminho normal. Na noite do 3º dia, o navio flutuante usado para transportar prisioneiros na fortaleza da Montanha Sul Negra finalmente chegou perto das ruínas do campo de nutrição do dragão. Fim do capítulo. Capítulo 215. A verdade. Desta vez, depois que Black Soul Mountain recebeu a mensagem mágica de X e Y, eles enviaram urgentemente 2 agentes da lei de campo para deter os prisioneiros da seita Leash Dragão. Os 2 agentes da lei eram Dave e McWitch. Ambos eram magos de 4º nível e trabalharam na Black Soul Mountain por muitos anos. Eles eram muito experientes. O que valia a pena mencionar era: McWitch realmente conhecia Rigar. Os 2 conversaram por mais de 10 minutos em um banquete oferecido pelo grande mago Ronan alguns anos atrás. Embora eles não tenham se encontrado por muito tempo depois de se encontrarem desta vez, com esse relacionamento, ambos os lados confiavam ainda mais um no outro, e a troca foi muito harmoniosa. McWitch disse a Rhaegar que, de acordo com o procedimento normal, os prisioneiros que foram levados para Black Soul Mount precisavam ser levados a julgamento antes que a recompensa fosse dada. No entanto, desta vez, XYY enfatizou especialmente sua bravura e contribuições na mensagem mágica, então o Monte Sul Negro aprovou especialmente que eles enviassem o dinheiro da recompensa. Neste ponto, Matthew e os outros receberam uma alta recompensa. Dave e McWitch também tiveram seu desejo atendido e capturaram um grupo de criminosos importantes. Ambas as partes ficaram felizes. No entanto, para não atrasar seu trabalho, os 2 lados não trocaram gentilezas por muito tempo. 10 minutos depois de escoltar todos para o navio flutuante começou novamente. Durante esse tempo, XYY embarcou no navio. Ele se encostou na lateral do navio e se despediu de Matthew e dos outros, dizendo que ela tinha que ir para o Monte Sul Negro para trabalhar. Matthew sorriu enquanto mandava XYY e a aeronave embora. Até que a sombra negra desapareceu no fim do deserto. O sorriso em seu rosto desapareceu gradualmente. Eles estão todos marcados? Matthew perguntou a Levique. Levique assentiu solenemente. Sim, o navio está confirmado como sendo do Monte Sul Negro, e as pessoas também são da Aliança dos 7 Santos. A expressão de Matthew era um pouco complicada. Com as costas voltadas para o sol poente, ele suspirou suavemente.
No máximo esta noite, a verdade sobre o motivo do desaparecimento repentino de Blinken será revelada. Espero estar pensando demais. À noite, ao lado de uma fogueira perto da torre, Levi apareceu na frente de Matthew novamente com pressa. Sem esperar que ele falasse, Matthew assentiu para mostrar que sabia de tudo. No painel de dados, dica, o Necromancer Potter e o Dragon Blood Warrior Kumbototra, que você marcou estão mortos. Temo que não demore muito para que as notícias do navio flutuante do Monte Sul Negro naufragar ou ser esmagado por um dragão gigante cheguem aos nossos ouvidos. Matthew sorriu desamparadamente para Levi. Este mundo é realmente complicado e cruel. A expressão de Levi não mudou. Ele sentou-se ao lado de Matthew e cutucou a fogueira com um galho. Portanto, a razão pela qual Blinken abandonou resolutamente a seita Lixe Dragão é muito clara. Ele só quer viver. Matthew assentiu levemente. No começo, eu não conseguia entender por que Blinken era tão agressivo quando negociava comigo, mas ele desapareceu após a negociação. Agora que penso nisso, ele julgou mal minha identidade durante a negociação. Quando viu X e o Y ia ao meu lado e soube que eu era parente da Aliança dos Sete Santos, ele entrou em pânico. Ele pensou que eu era o primeiro passo dado por alguma figura importante na aliança para testá-lo, e o que o esperava a seguir era sua eliminação. A razão pela qual não pensei nisso é provavelmente porque ainda tenho algumas ilusões positivas sobre a Aliança dos Sete Santos. A aliança permitiu que a seita Lixe Dragão se desenvolvesse sem parar por tantos anos. E XYY disse que foi enviado pela aliança para monitorar Blinken, mas só ele sabia se isso era verdade ou não. Afinal, do começo ao fim, ele lentamente nos levou a lutar até a morte com Blinken. A aliança sempre esperou até depois do julgamento antes de dar a recompensa. Mas eles quebraram as regras desta vez. Dave e McQuitty estão tão entusiasmados desta vez porque querem calar nossas bocas. Afinal, tenho o feitiço guardião de Ronan comigo. Higar e você também estão presentes, então eles não ousam ter pensamentos malignos. O campo de nutrição do dragão foi destruído por nós. Os discípulos Lixe Dragão morreram ou fugiram. Até o chefe, Blinken, não ousou mostrar o rosto. Em alguns dias, as pessoas começarão a torcer e comemorar. Haverá um flagelo a menos no mundo. Mas quem imaginaria que o notório e odiado terceiro sacerdote da seita Lixe Dragão, Blinken, era provavelmente o subordinado de um figurão da Aliança dos Sete Santos? Quanto das cinzas da Montanha do Dragão e outros materiais proibidos que Blinken coletou eram para seu próprio uso, e quanto foi entregue aos gigantes escondidos nas sombras da Aliança dos Sete Santos? Eu não sei. A luz das chamas refletiu no rosto de Matthew. Sua expressão era um pouco triste, um pouco desamparada, mas mais ainda, estava cheia de traços de raiva. Fim do capítulo. Capítulo 216. Você é o orgulho do Sul. A raiva em si não tinha sentido. Matthew rapidamente controlou suas emoções. Ele sabia há muito tempo que o mundo sempre foi complicado e os humanos sempre foram multifacetados. Acontece que o mundo em sua vida anterior era relativamente confortável. A maior agressão que ele recebeu foi quando enfrentou guerreiros do teclado na internet. No entanto, saber disso e vivenciar isso pessoalmente eram duas coisas diferentes. Ele abriu as mãos e silenciosamente sentiu a temperatura da fogueira. Um momento depois, Matthew soltou um longo suspiro. O fogo em seus olhos havia desaparecido, mas o fogo em seu coração não seria extinto facilmente. Depois de vivenciar esse incidente, ele estava ainda mais ansioso para se juntar à Aliança dos Sete Santos do que antes. O canto e a dança dos nativos Jango podiam ser ouvidos. Matthew olhou ao redor. Ao redor da torre central e da cabeça de Aru, eles acenderam mais de uma dúzia de fogueiras. Muitos jovens nativos deram as mãos, cantaram e dançaram perto do fogo. Eles estavam aproveitando a alegria de expulsar a seita Lixe Dragão. A cultura Jango era ousada e aberta. Em tais celebrações, as jovens frequentemente confessavam seu amor ao garoto de quem gostavam.
Se o garoto recusasse, a garota poderia arrastá-lo diretamente para a floresta e forçá-lo a fazer sexo. Em algumas das tribos mais antigas na parte ocidental da floresta tropical, as jovens que dominavam o caminho do vodu usavam feitiços e venenos para forçar os homens de quem gostavam a se submeter. Felizmente, as tribos indígenas que participaram do cerco do Dragon Nartur Ingraud eram relativamente mais civilizadas. Elas eram principalmente da tribo Banyan Negra, e também havia duas tribos Red Hunter misturadas. Portanto, havia homens sendo puxados, mas nenhum veneno era usado. E nesta festa Jango, Lumiere era sem dúvida o mais popular. Sua força era única na floresta tropical. No processo de expulsão da seita Dragon Leash, ele contribuiu muito. No final, quando ele atacou o Dragon Nartur Ingraud, ele quase rompeu a linha de defesa do Ground Fire Dragon sozinho. Depois de matar o treinador de dragões da seita Leash Dragão, ele derrotou um líder guerreiro sangue de dragão extraordinariamente poderoso com suas próprias mãos. Os outros guerreiros sangue de dragão também morreram em suas mãos. Sem mencionar a tribo Banyan Negra, até mesmo os dois membros da tribo Caçadora de Cabeças se curvaram obedientemente quando viram Lumiere. Assim que a celebração da fogueira começou, Lumiere foi cercada por jovens garotas. Talvez Matthew e os outros ainda estivessem assistindo ao show. Lumiere parecia bastante tímida no início. Ele tinha vindo várias vezes para convidar Matthew e os outros para participar, mas depois de ser rejeitado algumas vezes, ele jogou fora o fardo e brincou com os membros de seu clã entusiasticamente, enfrentando o convite das meninas. A atitude de Lumiere foi de aceitação. Pouco depois do início da celebração da fogueira, ele entrou na floresta com uma garota gordinha. Matthew contou. Desde então, Lumiere entrava com frequência na mesma floresta, trocando a cada meia hora. No início, ele fingia ir até a fogueira para brincar depois de terminar. Mais tarde, Lumiere parou de fingir e deixou as meninas se alinharem do lado de fora da floresta para entrar uma por uma. Quando os outros nativos do sexo masculino viram essa cena, só havia inveja em seus rostos. Matthew ficou ainda mais surpreso. Não é de se admirar que esse cara esteja tão relutante em investir na Câmara de Comércio. Se isso continuar, seu filho e sua filha definitivamente estarão em todo o mundo. Com tantas esposas, até o rei da floresta tropical tem que trabalhar para sustentar sua família. Aspas. Enquanto isso, algumas garotas Jango timidamente puxaram a mão de Matthew. Matthew sorriu e a rejeitou. No entanto, a expressão da garota mudou instantaneamente. Ela queria puxá-lo para longe ferozmente, mas ficou chocada com a aparição repentina do Drifter e fugiu sem querer. O olhar de Matthew se desviou do bosque de Lumiere. Sentindo a alegria do povo Jango, Matthew disse pensativamente. No mínimo, o que estamos fazendo não é sem sentido. Levi que parecia ter acordado de repente de seu estado meditativo. Da próxima vez, lembre-se de me avisar antes de falar. Fiquei chocado com você. Quer dizer, não seja bobo, Matthew. Tudo o que você faz é muito significativo. Além disso, mesmo que seja sem sentido, você pararia de fazê-los. A vida é mais real por causa desses tipos de variáveis. Matthew assentiu levemente. Neste momento, ele ouviu passos leves atrás dele. Uma mulher envolta em uma capa roxa se aproximou. Minha imagem no espelho foi morta. Parece que devo minha vida a você. Matthew respondeu calmamente. Você deveria estar feliz por ter se juntado à seita Leash Dragão por um curto período. Oficialmente, para a Seven Sun Alliance, você é apenas um discípulo comum. Mesmo se você fugir, eles não estarão interessados em capturá-lo. White ajustou o ângulo de sua capa, revelando um par de olhos brilhantes. Mesmo assim, eu ainda lhe devo um favor. Eu odeio dever favores às pessoas, então não lhe darei menos do que a recompensa. Enquanto ela falava, com um estalar de dedos, um objeto dourado, parecido com um feijão, caiu na palma de Matthew. Este é o feijão imortal. Depois de consumi-lo, ele aumentará aleatoriamente seu físico, força ou agilidade em um ponto.
Você também pode escolher não pegá-lo e usá-lo como um token para entrar no deserto arcano. Se quiser fazer isso, vá para a cidade Kenan e encontre uma grande fada chamada Felique. Ela lhe mostrará o caminho. Depois de dizer isso, ela estava prestes a se virar e sair. O que você planeja fazer depois de deixar a seita do Lich Dragão? Matthew perguntou curiosamente. Quem sabe, talvez eu encontre um velho rico e espere que ele morra e herde uma grande quantidade de herança. Fim do capítulo. Capítulo 217, Você é o orgulho do Sul. Mas por enquanto, vamos primeiro relatar a irmãzinha, a quem acabei de reconhecer que... Estou seguro. A voz do feiticeiro das fadas desapareceu gradualmente. Matthew a seguiu de volta e viu uma figura segurando um arco longo. Depois que os dois se aproximaram, eles trocaram algumas palavras. Finalmente, eles saíram lado a lado, suas figuras gradualmente desaparecendo no deserto no leste. Matthew retraiu o olhar. Neste momento, a celebração atingiu seu clímax. Muitos dos jangos começaram a tirar suas roupas restantes e correr-nos ao redor da fogueira. No canto, Raegar estava brincando com um grupo de crianças jango. Ele ergueu sua espada bem alto e de repente a jogou no fogo. A espada acendeu, e as crianças gritaram. Uau! Aspas. Rhaegar balançou sua espada orgulhosamente, e as chamas nela desapareceram instantaneamente, substituídas por camadas de gelo e flocos de neve. Desta vez, as crianças exclamaram ainda mais alto. Comparado à integração perfeita de Rhaegar, cercada por outro grupo de crianças, Bobo estava perdida. Ela sentou no chão em transe, permitindo que o grupo de crianças tocasse seu capacete. A antena em sua cabeça estava mudando, e havia todos os tipos de cores. As crianças ficaram surpresas. De repente, um pássaro mecânico voou do ombro de Bobo. As crianças começaram a perseguir o pássaro mecânico. Isso deu a Bobo uma chance de recuperar o fôlego. Matthew olhou para cima. A torre estava cheia de risadas. Aru, que ainda estava na torre, inclinou a cabeça e cochilou. No topo da torre, Lara, que tinha acabado de se tornar uma Shadow OATH Breaker, estava observando cuidadosamente os arredores. O luar brilhava sobre ela. No entanto, não deixou uma sombra no topo da torre. Na manhã seguinte, Matthew ainda dormia profundamente no quarto privado de Mordenkainen. De repente, ele ouviu a mensagem urgente de Sudeá. Blinken apareceu. Ele está na floresta tropical. Matthew rapidamente chamou seus outros companheiros. Exceto por Lumiere, cujas pernas estavam fracas, os outros foram rápidos em completar seus preparativos. Com a ajuda de Sudeá, o grupo cruzou rapidamente a floresta tropical. Eles seguiram os passos de Blinken. 40 minutos depois, na margem do lago da Long, Matthew encontrou a imagem espelhada de Blinken lá. No entanto, desta vez, o arranjo de Blinken estava obviamente com pressa. A estátua do espelho d'água repetiria apenas uma frase no lugar. Nem pense em me pegar. Nem pense em me pegar. Todos destruíram facilmente a imagem do espelho d'água. Como esperado, ele ainda foi ao túmulo do rei Bright Sandalwood. Matthew pegou a poção de respiração subaquática e distribuiu para todos. O grupo mergulhou na água. Muito rápido, eles chegaram ao fundo da água novamente. A estátua do rei não era diferente da última vez que ele a viu. No entanto, quando Matthew deu a volta até o fundo, ele descobriu que a porta secreta na base havia desaparecido. Ele colocou as mãos na base e ativou sua percepção equalizada. No segundo seguinte, a anormalidade do campo de energia apareceu rapidamente em sua mente. Dica: você descobriu que alguém usou um mecanismo mágico para selar a porta secreta que levava ao túmulo do rei. A entrada estava completamente selada. Você detectou traços de feitiço, bloqueio de plano. Bloqueio de plano, uma vez ativado, ele não pode ser interrompido. O efeito de selamento durará pelo menos 60 anos. Claro, Matthew sabia sobre o bloqueio de plano. Essa coisa era geralmente usada por magos de alto nível para proteger seus semiplanos ou pequenos cofres.
No entanto, o que Blinken fez foi equivalente a se trancar vivo na tumba do rei Sândalo Brilhante por pelo menos 60 anos. Esse cara realmente me tratou como alguém enviado por algum figurão da aliança para eliminá-lo. Não é de se espantar que ele tenha fugido quando me viu e até me provocado dizendo que eu não conseguiria pegá-lo. Ele provavelmente me odeia profundamente, mas não ousa lidar comigo. Matthew não sabia se ria ou chorava. Pensando bem, o palpite de Blinken era realmente muito razoável. Um cara como ele que conhecia a história sombria do chefão da aliança seria morto mais cedo ou mais tarde. Foi estimado que antes de sua chegada, o relacionamento entre Blinken e o chefão já estava um pouco tenso. Só o primeiro seria tão paranoico. Se aquele figurão realmente quisesse fazer um movimento em Blinken, ele definitivamente não deixaria de lado a glória de erradicar o culto do Lixo-Dragão. O figurão enviaria um subordinado capaz. Os dois finalmente trabalharam juntos para matar o vilão Blinken. O figurão havia resolvido o perigo oculto do espião. Os subordinados colheriam benefícios e méritos reais. Tudo seria perfeito. Apenas Blinken morreria. Infelizmente, isso é apenas um erro do caralho. O grupo de pessoas circulou ao redor do fundo do lago. Depois de não encontrar nada, eles não tiveram escolha a não ser deixar o lago. Depois disso, Matthew e os outros observaram a área perto do lago da Long por 2 dias. Depois de entrar na água várias vezes para confirmar que a porta secreta estava realmente selada, eles acreditaram completamente que Blinken havia se trancado na tumba do rei Sândalo Brilhante. Ele provavelmente não estaria disposto a sair por um tempo. Não importa o que acontecesse, a crise na floresta tropical foi temporariamente resolvida. Depois que a seita de adoração ao dragão foi embora, tudo voltou à paz. No grupo, o único que estava infeliz era Higar. Eu ainda não fiz um movimento. O inimigo já fugiu? Isso é muito chato. Quando Matthew ouviu suas palavras, ele de repente teve uma ideia e convidou todos para visitar Condor City por alguns dias. O que ele quis dizer foi que, já que eles já estavam aqui, por que não ir para Gold Coast para um passeio? Eles também poderiam inspecionar o mercado em Condor City e discutir os detalhes do estabelecimento da Câmara de Comércio. Fim do capítulo. Capítulo 218. Você é o orgulho do Sul. Ninguém se opôs. No dia seguinte, o grupo chegou à cidade de Condor, que era cheia de oceanos, florestas tropicais e desertos. Como um monge tartaruga, que já foi famoso na Costa do Ouro, Levi tomou a iniciativa de assumir o papel de guia. Nos dias seguintes, todos se divertiram. Matthew e Higar também aproveitaram a oportunidade para entender a situação do mercado em Condor City e nas cidades da margem norte. Além da poção de respiração subaquática e da poção do Homem-Rã, eles também descobriram vários outros itens que poderiam render muito dinheiro no interior. As iguarias e costumes únicos aqui também foram reveladores para as poucas pessoas do interior. A única falha era que, devido ao afluxo de refugiados da margem sul, os preços dos imóveis em Condor City aumentaram, e até o hotel cobrou mais caro. Os 4 homens tiveram que dividir um quarto para economizar dinheiro. Matthew naturalmente tinha o quarto privado de Mordenkainen para abrir espaço para si mesmo, mas pelo olhar significativo do estalajadeiro, ele sabia que sua reputação havia sido prejudicada. Na noite do 4º dia, este foi o último dia que Matthew planejou ficar em Condor City. Todos planejaram visitar um clube aberto pelos Naga em Condor City. No entanto, na metade do caminho, eles de repente encontraram 2 grupos de pessoas brigando na rua. Em vez de chamar de briga, foi mais como uma surra e matança unilateral. Um grupo de pessoas foi derrotado gravemente e, logo, a rua estava coberta de sangue. Matthew notou que os membros da gangue tinham uma estranha tatuagem de flor em seu. O lado derrotado logo estava à beira da morte. Quando os guardas no portão da cidade chegaram, o grupo de pessoas que havia atacado já havia fugido. Eles só podiam franzir a testa e recolher os cadáveres. Matthew reconheceu o líder dos guardas, então ativou seu charme para cumprimentá-lo e enfiou uma moeda de ouro em seu bolso. Quem morreu?
O guarda respondeu: membros da gangue. A segurança de Condor City sempre foi muito boa. As únicas pessoas que vão morrer nesses becos são os encrenqueiros. Matthew perguntou curiosamente. Então, foi uma briga de gangues? Isso acontece com frequência? O guarda balançou a cabeça e disse: não com frequência. É que, por algum motivo, tem acontecido com muita frequência nos últimos dias. Poderia estar relacionado aos refugiados no sul. Eu conheço essa pessoa. Ele é o chefe do cassino, Dragon and Beauty, no próximo quarteirão. Não sei por que ele está usando roupas de bandido. Ouvi dizer que ele tem alguma relação com a seita Dragon Leash. Ele apontou para um cadáver no chão e disse. Matthew estremeceu de repente e perguntou rapidamente: como está, Dragon and Beauty, agora? O guarda deu de ombros. O chefe já está deitado aqui. Como você espera que seja o negócio? Claro, foi dividido pelos outros gangsters. Enquanto falava, ele ordenou que os outros guardas movessem os cadáveres. Matthew estava pensando bastante. Um momento depois, ele finalmente se lembrou de onde tinha visto o emblema nos membros da gangue que escaparam. O que há de errado? Bobo puxou as roupas de Matthew. Vamos, vou te levar para um lugar. Matthew disse decisivamente. Higar disse desapontado. O que foi? Não vamos para o Clube Naga? Matthew riu e disse. Prometo que o lugar para onde estou levando você é muito mais interessante do que o Naga Club. 10 minutos depois. Cassino feliz. A enorme porta preta que Bobo havia explodido anteriormente havia sido restaurada ao seu estado original. Do lado de fora da porta preta, Higar já havia começado a brincar com suas fichas, e Lumiere observava com grande interesse enquanto Bobo ainda estava na ponta dos pés, tentando levantar a cabeça acima da mesa de xadrez. Perto da porta preta, Lara andava de um lado para o outro com a mão na cimitarra em sua cintura. Dentro da porta preta, o homem gordo atrás da mesa se levantou com um sorriso no rosto. No entanto, no segundo seguinte, suas calças caíram. Duas garotas magras e nuas cobriram a boca e saíram debaixo da mesa. Ah, bem-vindo, meu amigo. O dono do cassino, Lian, olhou surpreso para Matthew. Você realmente se tornou o enviado do equilíbrio. Oh meu Deus, isso é realmente um milagre. Você deve saber que essa profissão é difícil até para nós, Su, dominar. Você é o orgulho do clã Su. Matthew, espero que não se importe que eu diga isso. Matthew sorriu gentilmente. Claro que não. É um elogio para mim. Vim hoje não apenas para expressar minha gratidão ao Senhor Lian por me mostrar o caminho, mas também para compartilhar com você minha experiência na floresta tropical. Lian ergueu as sobrancelhas. Oh, essa deve ser uma história muito emocionante. Infelizmente, tenho um compromisso com outro convidado e tenho que sair em 10 minutos. Receio não poder ouvi-lo por tanto tempo. Matthew sorriu e puxou uma cadeira para se sentar. Então vou resumir. Eu conheci o mago quase lendário da seita Leash Dragão, Blinken, na floresta tropical. Ele foi derrotado por mim e finalmente se escondeu na tumba do rei Sândalo Brilhante. Estou muito curioso. Como ele sabia sobre a tumba do rei Sândalo Brilhante? O sorriso no rosto de Lian era um pouco rígido. Talvez ele tenha habilidades notáveis? Você sabe, magos sempre têm algumas habilidades que não conhecemos. Ele usou adivinhação, certo? Deve ser adivinhação. Matthew calmamente olhou nos olhos de Lian. Vamos começar do começo. Quase um mês atrás, um ladrão de túmulos comprou o segredo da tumba do rei Sândalo Brilhante de você. Você uma vez me disse que há 2 caminhos que levam à tumba do rei Sândalo Brilhante, uma vida e uma morte. Mas na realidade, há apenas um caminho, certo? Fim do capítulo. Capítulo 219. Você é o orgulho do Sul. Só há uma saída. E a maneira como ela muda depende do comportamento ou atitude da pessoa que a pegou. Essa parte não era de fato uma mentira. O ladrão de túmulos era um membro de nível médio dos bandidos da Tempestade de Areia.
Ele estava bêbado e contou a todos sobre essa notícia. E alguém da seita Lixe Dragão estava sentado perto dele. Portanto, o líder da seita Lixe Dragão, Blinken, naturalmente soube dessa notícia. No entanto, as informações que ele recebeu foram alteradas. De alguma forma, o ladrão de túmulos confundiu o rei Sândalo Brilhante e a tumba do dragão gigante antigo. Isso foi tão estranho. No entanto, você sabe muito bem o que a tumba de um dragão gigante significa para o povo da seita Lixe Dragão. E para fazer os astutos Blinken acreditarem nisso, você não hesitou em fazer tudo ao seu alcance, deixando os bandidos da Tempestade de Areia fazerem um bom show de conflito interno enquanto lutavam para controlar a tumba do dragão. Os dois grupos de bandidos da Tempestade de Areia lutaram desde a cidade Condor até o Lago Dalon. Um deles até se disfarçou de discípulo da Ordem da Calamidade e lutou com seus irmãos. Agora, todos nós sabemos que o conflito interno nos bandidos da Tempestade de Areia era falso. E você poderia ter tornado isso mais realista. No entanto, quando um deles teve um conflito com a tribo Jango, meu parceiro Lumiare interveio acidentalmente, fazendo com que você perdesse muitos homens. Mesmo se você tivesse muita influência na gangue de bandidos, seria difícil fazê-los continuar com essa farsa. Depois disso, os bandidos da Tempestade de Areia se retiraram completamente da floresta tropical e nunca mais apareceram. Felizmente, seu objetivo foi alcançado. Você só quer provocar Blinken e dar a ele uma sensação de crise de que a tumba do dragão foi descoberta por outros para que ele não consiga evitar acelerar suas ações de entrar na tumba do rei Sândalo Brilhante. Para você, contanto que consiga desviar a atenção de Blinken para a floresta tropical, você terá tido sucesso em certo sentido. Sem mencionar que Blinken realmente entrou na tumba. Quando cheguei, encontrei uma fechadura de avião na entrada. No começo, pensei que foi Blinken quem fez isso. Mas agora, percebi que essa fechadura era na verdade obra sua, certo? Quando Y. Lian ouviu isso, ele finalmente ficou sério. Pare com isso, Matthew. Você não pode brincar assim. Eu não tenho a habilidade de montar uma fechadura dessas. Além disso, de que adiantaria eu atrair Blinken para a tumba do meu ancestral? Matthew sorriu. É só um negócio. Quando eu ainda estava na floresta tropical, ouvi de um amigo meu não confiável que Blinken era uma pessoa muito capaz. Ele estava estacionado no deserto, mas podia gerenciar as indústrias da seita Dragon Lixe em algumas cidades perto da costa. Acho que a expansão do cassino da seita Dragon Lixe na Gold Coast afetou seriamente seus negócios, certo? Ele roubou seus jogadores, contratou suas prostitutas e até se saiu melhor do que você em outras indústrias semilegítimas. Claro, isso não é culpa sua. Ele é um mago quase lendário, então ele deve ser melhor do que a maioria das pessoas. Ouvindo isso, Y. Lian ficou em silêncio por um tempo, e um sorriso desamparado apareceu em seu rosto. Matthew secretamente levantou a guarda. Mas ele ainda disse, claro, não estou aqui para denunciá-lo. A rigor, quase percebi seu esquema, e você não me usou para fazer nada. Estou apenas curioso. Como você convenceu Blinken de que a tumba do rei Sândalo Brilhante era a tumba de um dragão? Como você controlou a porta secreta e a fechadura do avião no fundo do Lago Dalon? Quando nós três entramos na tumba do rei Sândalo Brilhante, por que você não fez nada para nos prejudicar? Ele olhou para a expressão de Y. Lian. Matthew basicamente pôde concluir que sua especulação era verdadeira. A razão pela qual ele não brigou imediatamente com Y. Lian também foi por causa da última condição. A outra parte provavelmente tinha o interruptor para controlar a porta secreta, mas ele escolheu deixar o grupo de Matthew ir. Esta foi a principal razão pela qual ambos os lados ainda podiam sentar aqui e conversar. Tudo bem, Matthew, você é realmente o orgulho do Sul. Você conectou todas essas pistas. Y. Lian disse com um leve sorriso. Se você jurar que será apenas meu amigo e não meu inimigo, eu lhe contarei tudo o que você quiser saber. Matthew pensou por um momento e finalmente balançou a cabeça. Se podemos ou não continuar a ser amigos não depende apenas de mim.
Também depende de você. Então eu só posso responder uma pergunta. O Lian perguntou maliciosamente, entre as 3 perguntas que você fez agora, qual você mais quer saber? Matthew disse sem hesitar. A primeira. O Lian pegou um charuto e o acendeu vagarosamente. Ele deu uma tragada profunda e então disse, quem disse que não poderia haver outras tumbas sob a tumba do rei Sândalo Brilhante? É realmente difícil enganar vocês magos, então eu só posso dizer a verdade. Quando o rei Sândalo Brilhante construiu sua tumba naquela época, ele cavou metade da tumba do dragão gigante e reconstruiu sua própria sepultura. Se Blinken tivesse sorte o suficiente, ele poderia realmente acender a um lixo dragão lá. Fim do capítulo. Capítulo 220, Meu irmão Matthew. Matthew naturalmente não acreditou nas palavras de Lian. Esse cara havia enganado Blinken deliberadamente para entrar na tumba do rei Sândalo Brilhante, então como ele poderia não ter um movimento de matança subsequente? Por isso, ele perguntou, a tumba do rei é realmente uma terra de morte? Lian disse em um tom relaxado. Se você vive ou morre, a escolha é sua. Assim como você adivinhou antes, a vida e a morte são de fato a mesma coisa. Se você ainda quiser explorar a tumba do rei depois de herdar o poder do enviado do equilíbrio, então você está de fato a apenas um passo da morte. Matthew deu um suspiro de alívio. As palavras de Lian implicavam que as chances de sobrevivência de Blinken eram mínimas. Matthew ponderou enquanto olhava para Lian. Esse cara era realmente muito engenhoso. Na superfície, ele não parecia muito forte, mas ele foi capaz de brincar com o grande mago do culto do dragão Lishi. Embora Matthew suspeitasse que Lian tinha outra ajuda, o que ele fez ainda não foi simples. Enfrentando o dimensionamento desenfreado de Matthew, o tom de Lian gradualmente se tornou duro. Escute, Matthew, eu te dei a pista certa e não te machuquei. Eu só fiz o que deveria fazer. Eu não queria causar problemas. Eu posso ver que você tem a vantagem em números e tem uma ampla rede. Neste ponto, o olhar de Lian olhou na direção da porta preta por um tempo. A voz de Higar ainda podia ser ouvida fracamente na sala. Eu ganhei, eu ganhei. Ei, não volte atrás na sua palavra. Tudo isso é meu. Lian imediatamente olhou direto nos olhos de Matthew e disse duramente. Mas eu consegui sobreviver na cidade de Cordo por tanto tempo. Eu também não sou um fracote, Candy Baby. Candy Baby, ele gritou algumas vezes na direção do corredor. Alguns segundos depois, uma linda Tiflin vestindo pijamas de seda com longos chifres na cabeça saiu do quarto do outro lado do corredor. Com olhos sonolentos, ela cruzou os braços sobre o peito. O que há de errado, querida? Quando Lian viu isso, ele imediatamente ficou ansioso. Não concordamos? Quando eu gritar por Candy Baby, você deve aparecer na forma de um Cerbero antes de sair. Oh, desculpe, eu esqueci. Tiflin mostrou sua língua rosa e entrou na casa com suas nádegas largas e empinadas. Ela parecia estar se despindo enquanto caminhava. A atmosfera estava um pouco estranha. Felizmente, Lian era muito casca grossa. Ele riu e calmamente se preparou para mudar de assunto. No entanto, Matthew foi direto ao ponto. Eu disse a você, não estou aqui para causar problemas. Além de descobrir a verdade, também quero fazer negócios na cidade Condor. Acho que é o mais adequado para procurar por você. Ao ouvir isso, os olhos de Lian se estreitaram. Ele riu e pegou um charuto novo para acender. Negócios, isso é um assunto diferente. Venha, venha, sente-se, sente-se. Livike, sente-se também. Adoro falar de negócios com as pessoas. Enquanto falava, ele gritou para o corredor, Delores. Delores, sirva chá aos convidados. 3 segundos depois, uma aura maligna surgiu, e um cão infernal de 3 cabeças com uma trava de aço no pescoço de repente passou pelo corredor. As 3 cabeças se levantaram ao mesmo tempo e abriram suas bocas ensanguentadas.
Uma grande quantidade de saliva azeda formou uma garoa e espirrou nos rostos de todos no escritório. Julian olhou silenciosamente para o charuto apagado em sua mão e disse desamparadamente: Candy Baby, não, Dolores, por que não mudamos para uma senha mais simples no futuro? Não, esqueça, eu mesmo servirei o chá no futuro. Essa conversa permitiu que Matthew ficasse em Condor por mais 3 dias. No final, Matthew prometeu usar 10% dos lucros gerados pelas operações futuras da recém-criada Câmara de Comércio na cidade de Condor em troca da proteção e apoio do tirano local, Julian. O momento atual de Julian era muito forte. Depois que a seita Lixe Dragão foi eliminada, a maior parte do território e das indústrias foram anexadas por ele. No futuro, era muito provável que ele se tornasse uma figura que poderia comandar tudo na cidade de Condor. Matthew também podia sentir a aura do purgatório dele. Quando pensou na garota Tiflin que poderia se transformar em um cão de 3 cabeças do purgatório, Matthew determinou que Julian estava definitivamente escondendo sua verdadeira força. Era bem possível que ele fosse o representante do purgatório na Costa do Ouro. Sob tais circunstâncias, Matthew sentiu que já era um grande lucro poder trocar 10% dos lucros pela proteção de Julian. Claro, a outra parte foi capaz de oferecer condições tão generosas não porque o mestre Julian fosse uma pessoa gentil. Matthew sabia muito bem que os poucos companheiros que ele trouxera para um passeio no cassino naquele dia foram os que contribuíram para a rápida negociação. Fosse Levi ou Lumiere, todos eram lutadores genuínos de nível 5. O Arcane Machinist bobo era um personagem que dava uma grande dor de cabeça a Julian. Até Rigar, que tinha uma grande espada nas costas, também era muito intimidador. No dia seguinte, a Câmara de Comércio de Oak foi oficialmente estabelecida na cidade de Condor. Com a ajuda de Julian, a nova Câmara de Comércio concluiu seu registro no Departamento de Comércio da Prefeitura de Condor em menos de 1 hora. Além disso, ele também ajudou Matthew a obter uma cota isenta de impostos por 2 anos. Matthew sabia que isso não era apenas Julian tentando mostrar sua boa vontade a ele, mas também mostrar sua influência na cidade de Condor. Ele não estava enojado com a atitude de Julian de exibir seus músculos. Ele até queria que Julian fizesse mais. Sobre o nome da Câmara de Comércio. Na verdade, Matthew havia planejado originalmente chamá-la de Câmara de Comércio Rolling Stone, mas Rigar disse que sua cidade já tinha um prédio com esse nome. Era uma Câmara de Comércio de propriedade exclusiva do próprio senhor. Ela fazia negócios principalmente entre a Estação de Comércio do Norte de Rolling Stone Town e Jade Court. Os lucros não eram grandes, mas eram estáveis. Fim do capítulo.